A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve Pão na Brasa. No Pão na Brasa de hoje o tema é Vencedores, Vencedores. E nós vamos falar sobre o livro de Ruth, a famosa história de Noemi. A Bíblia vai dizer no livro de Ruth, se não me falha a memória, que havia uma mulher chamada Noemi e ela tinha um homem, marido chamado Elimeleque, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que houve fome em Belém, onde ela habitava, e o marido decide ir para as terras de Moabe. Lá ela vai para a terra de Moabe e os seus filhos, eles vão ter um relacionamento de aproximadamente 10 anos, ou seja, os seus filhos se casam. Não necessariamente em Moabe, me fugiu aqui para eu poder dizer de forma mais assertiva, mas o fato é, Noemi vai para Moabe com sua família, seus filhos se casam. Os seus filhos, se não me falha a memória, se chamam Malom e Quilion. A Bíblia vai dizer que após 10 anos, se não me falha a memória, os filhos dela morrem. Antes dos dois filhos morrer, ela perde o marido. Ou seja, a Noemi, ela fica desamparada daquele que poderia prover para sua casa, para sua vida. Mas a Bíblia diz que as suas duas noras se achegaram a ela, sendo o nome de uma Ruth, sendo o nome de outra Orfa. O que a Bíblia diz é que as duas disseram que estariam com Noemi até o final, digo eu com as minhas palavras. Quando você lê o texto, é o que se entende, né? Estamos juntos até o final para o que der e vier. Só que a Bíblia diz que chega num determinado ponto, Orfa volta atrás e ela vai voltar a adorar os seus deuses, mas Ruth vai permanecer com Noemi. Essa é a história para quem não conhece. A primeira coisa que eu quero respaldar esse tema, que vencedores, vencedores, é que a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, se não me falha a memória, em capítulo 8, lá pro versículo 30 e pouco, 40 e pouco, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia também vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Calamachúria. Então quero dizer para você que você é um vencedor, que você é mais do que vencedora. E assim como Ruth, que nós vamos aprender um pouco mais sobre Ruth, porque Ruth ela foi uma vencedora. Ela venceu as dores e conseguiu prestar auxílio para alguém que tinha uma dor muito maior do que ela. A Bíblia vai dizer que Noemi, ela pede para ser chamada de Mara, porque ela se sente amarga. Ela começa a culpar e atribuir a Deus toda a sua dor, toda a sua amargura, como se o peso da mão de Deus estivesse sobre ela. E manda calabachurianda candará. Mas o que me chama a atenção é o posicionamento de Ruth. Ruth vai dizer em determinado momento da trajetória para Noemi, eu quero ressaltar que havia fome em Belém, repito, recapitulando. Noemi vai com toda a família para Moabe, e aí chega a notícia que em Belém tem pão, que Deus visitou a cidade e tem pão. Aí Orfa e Ruth diz que vai voltar com Noemi, mas Orfa desiste no caminho e só Ruth volta, ok? Essa é a história. Então, perceba que Ruth voltou junto com Noemi para Belém, conhecido por alguns estudiosos da Bíblia como Casa do Pão. E nós sabemos que Jesus, ele é o pão da vida, e quem come deste pão viverá para sempre. Subiergue naiko devasto e deplas na bladastel. Então nós vamos ver Noemi se entregando à dor. Mas Ruth, ela está dentro desse tema. Ruth se posiciona como uma vencedora que vence dores. Ruth está ferida porque ela perdeu o marido. Ruth está triste, Ruth está angustiada, Ruth também está sofrendo. Mas eu quero conjecturar aqui que a Ruth entendeu que ela precisava engolir o choro, engolir a dor dela, porque junto com ela tinha alguém que tinha uma dor muito maior do que a dela, que precisava dela.
que contava com ela. Eu tenho a palavra do coração de Deus para sua vida. Eu não posso discernir, não conheço a dimensão da sua dor, mas eu digo para você que chegou até aqui comigo sem medo de errar. Existe alguém na sua família, existe alguém no seu ciclo de amizade que está com uma dor muito maior do que a sua e está contando contigo. Existe alguém na sua vida que tem uma dor muito maior do que a sua e que precisa de você. Então, como diz a palavra do Senhor, sacode a poeira, estufa o peito, levanta a cabeça, porque o Senhor, Ele é contigo. E a Bíblia diz que Ele liberou sobre nós o Consolador, o Espírito da Verdade, que nos consola. Então, se você se sente sozinho, Ele é o seu amigo. Calamachúria, Eribaraçai te calabaxé. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é o teu ajudador e não temo que possa te fazer o homem, não temo que possa te fazer a mulher, porque Jesus, Ele é contigo. Você é mais do que vencedor. E aqui nós começamos a caminhar para o final. Na descrição desse vídeo você vai encontrar a conferência profética Metanoia, tá imperdível, você precisa assistir, e o curso Alinhamento, para você que quer se aprofundar nas escrituras sagradas. Existe uma balança, existe um prumo, e nesse curso Alinhamento eu te ajudo não só a chegar nesta balança, nessa medida justa, nessa medida correta, mas a permanecer dentro do centro do querer e da vontade de Deus. Até o próximo episódio, onde o mestre serve pão na brasa.